as vossas Bíblias no Evangelho escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 1 até o 4. Tema de hoje, a escolha dos apóstolos. Mateus, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Mateus 10, capítulo 1 até o 4, que diz assim a palavra do Senhor. E ele, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder contra os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda espécie de doença e toda espécie de enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, cujo sobrenome era Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, quem também o traiu. Meus queridos irmãos, a escolha dos apóstolos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, através de Mateus, falando sobre a escolha dos apóstolos, Jesus, quando ele escolheu os apóstolos, aqui nós vemos, através do Evangelho de Mateus, a primeira coleção de discurso de Jesus, ela sendo no monte, ali o Sermão do Monte, onde nós encontramos no capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, onde ali ele falou do caráter dos seus súditos, ali no reino, e de espiritualidade do reino também. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, no estudo da palavra do Senhor, nós encontramos Jesus, ele no segundo discurso, agora, a partir do capítulo 10, nós vemos Jesus, ele dar as instruções aos discípulos e como pregar o Evangelho do reino. Jesus, ele chama, Jesus, ele comissiona, Jesus, ele instrui, e ele também dá ali a maneira de como deveria ser pregado o Evangelho do reino. Quando nós vemos, antes de Jesus enviar seus embaixadores para ministrar, ele pregou um sermão, que aqui nós vemos o sermão da ordenação, para encorajá-los e prepará-los também. Jesus, ele foi um grande exemplo da pregação. Jesus, ele foi um grande exemplo no ensino. Jesus, ele foi um grande exemplo também na escolha. Quando nós olhamos Jesus, ele escolhendo os seus discípulos, a Bíblia nos dá a entender aqui, através do capítulo 10, o versículo 1 de Mateus, a parte A, nós vemos que, e ele chamando a si os 12 discípulos. Pastor, nós vemos Jesus fazendo uma escolha, e a escolha que ele faz foi uma escolha soberana. Quando nós olhamos o Evangelho de Mateus, ele é mais sucinto dos 3 evangelhos sinóticos no registro deste importante episódio. O Evangelho de Marcos, nós encontramos ali ele dizendo que Jesus, ele subiu ao monte e chamou-os, que ele mesmo quis que esses viessem
para junto dele. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, nós encontramos a Bíblia dizendo que Jesus chama eles para junto de si. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, nós vemos que Lucas, ele diz que Jesus, ele se retirou para o monte a fim de orar, e ali passou a noite inteira orando a Deus. E quando amanheceu, ali ele chamou a si os seus discípulos. Lá no Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 12, nós temos esta passagem. Mas voltando aqui para o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, nós vemos Mateus, ele não menciona o tempo da oração que Jesus precedeu ali a escolha. Também nem enfatiza o fato de Jesus ter escolhido soberanamente os que ele lhe aqui quis. O que é que nós olhamos, pastor? É que fica, porém, implícito que ao escolher os seus 12 discípulos, aqui no capítulo 10, versículo 1, também ele chama ali os apóstolos, nos chama eles de apóstolos. E quando Jesus, ele foi absolutamente soberano ali nessa escolha, eu vejo que nenhuma indicação humana, nem pressão externa, ali o induziu Jesus a escolher. Se fosse nos nossos dias, nós vemos as pessoas muitas das vezes escolhendo por indicação, escolhendo por talvez preferência, escolhendo por talvez ali algum interesse. Mas quando Jesus, ele escolheu os 12 discípulos, a Bíblia diz que ele orou primeiro. A Bíblia diz que ele passou a noite inteira orando e depois escolheu para si 12, os 12 discípulos, sem nenhuma indicação, sem nenhuma influência externa. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Meus queridos, quando eu olho para esse estudo bíblico a respeito da escolha dos discípulos, eu vejo que há enorme diferença entre discípulo e apóstolo. Quando nós olhamos por definição, nós vemos que apóstolo é alguém enviado por um indivíduo poderoso que recebe dele autoridade. Como consequência, a pessoa enviada, ela carrega a mesma autoridade de quem a enviou. E as ordens dela devem ser obedecidas como se viesse do próprio emissor. Quando Jesus chamou os discípulos, aqui a Bíblia diz que ele delegou ali a eles a autoridade que havia recebido de Deus. Jesus delegou sobre esses discípulos. Jesus deu aos apóstolos poder este para expulsar demônios, poder este para curar enfermo. Ali nós vemos expulsar demônios, meus queridos irmãos, ou curar doenças. Ela exige um poder que por natureza os homens não têm. Mas aqui nós vemos que Jesus, ele delegou poder. Ele disse: eu vos dou poder. Ele comissionou, ele preparou, ele capacitou esses discípulos que foi separado por ele. Quando nós olhamos, este poder trata-se de um poder sobrenatural. E Jesus, ele outorgou esse poder aos 12 discípulos, para que eles fossem capazes de realizar essas obras poderosas. De nada adiantaria Jesus enviar os discípulos,
De nada adiantaria Jesus enviar os apóstolos, escolher e enviar para fazer a obra dele, se ele não os capacitasse, se ele não os ali preparasse e ali também deixasse o seu poder para com eles. Quando nós olhamos a palavra de Deus, no capítulo 10, versículo 1, a parte B, nós vemos a Bíblia dizendo: e deu-lhes poder contra os espíritos imundos, para o expulsarem e para curarem de toda espécie de doença e de toda espécie de enfermidade. Meus queridos irmãos, aqui eu vejo a palavra de Deus nos mostrando uma autoridade concedida. Capítulo 10, versículo 1, aqui Marcos, nós vemos ele registrar que Jesus, ele designou 12 discípulos para estarem com ele, para pregarem e exercerem a autoridade de expelir demônios. Lá no capítulo 3 de Marcos, versículo 14 e 15, os irmãos que desejam acompanhar, nós temos aqui no projetor as referências para você acompanhar na Bíblia aí na sua casa. Lucas, nós vemos também ele fazer só a menção da escolha dos discípulos e relata o nome deles, mas não cita nenhuma autoridade a eles conferida para pregar, ou nenhuma autoridade a eles conferida para expulsar demônios. Lá no capítulo 6, nós vemos esta menção. Porém, aqui no Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus, aqui por sua vez, ele não menciona o fato de Jesus ter designado os apóstolos para estarem com ele. Ele não menciona o fato de Jesus ter designado os apóstolos ali, e nem menciona o fato de Jesus ter os enviado a pregar. Mas o que mais interessante nós vemos aqui no livro de Mateus é que ele aponta que Jesus deu a eles autoridade. Aqui no Evangelho de Mateus nós vemos que Jesus deu a eles autoridade sobre espíritos imundos, autoridade para os expelirem, para curar toda sorte de doença e enfermidade. Capítulo 10, versículo 1 a seguir, nós vemos esta passagem bem clara: eis que vos dou poder para os expulsarem demônios, para curar toda espécie de enfermidade. E olha só que interessante, meus queridos irmãos que estão nos ouvindo e nos acompanhando, compartilha esta live. Aqui é óbvio que essa tríplice autoridade foi dada aos apóstolos. Primeiro, para pregar. Segundo, para libertar. Terceiro, para curar. E nós precisamos ver que a nossa pregação precisa ter essas três finalidades: pregar, libertar e curar. Mas sem a autoridade de Deus, de nada vai adiantar nós pregar, porque uma pregação que não liberta não adianta de nada. Uma pregação sem autoridade, ela não vai trazer cura, ela não vai trazer libertação, ela não vai trazer nada. Porém, uma pregação com autoridade de Deus, nós vemos um resultado, os sinais acompanhando aqueles que creem. Meus queridos irmãos, presta bem atenção agora no discorrer aqui um pouco sobre esse importante tema. Primeiro nós vemos aqui a palavra do Senhor, nós vemos uma autoridade concedida. Mas pastor, esta autoridade seria concedida para quê? Primeiro, autoridade para pregar. Autoridade para pregar. Embora a aflição física fosse imensa, a aflição espiritual era maior ainda. E ali nós vemos daí a pregação ser a maior
vos dou poder para você contar uma fábula. Jesus não estava falando, eis que vos dou poder para ostentar os teus bens. Jesus não estava falando, eis que vos dou poder para falar uma mensagem que agrade ao público. Não, Jesus falou, eis que vos dou poder para pregar o meu evangelho, o evangelho que vai trazer libertação, o evangelho que vai trazer cura, o evangelho que vai trazer salvação, o evangelho que salva. Pastor, quando eu vejo a palavra de Deus, Jesus escolheu dos seus discípulos, eu vejo que Ele vos deu autoridade para pregar. Outra coisa também, porque Ele deu autoridade, pastor, Ele deu autoridade para libertar. Libertar o que, meu Deus? Libertar as almas, libertar os oprimidos, libertar a aflição física ali, e libertar as vidas que estão presas, as vidas que estão ali acorrentadas pelo inimigo. Aqui nós vemos a libertação, pastor. O homem sem Cristo é um prisioneiro. Quando nós vemos uma pessoa que não tem Cristo, ela é prisioneira do vício, ela é prisioneira da bebida, ela é prisioneira da mentira, ela é escrava de Satanás e prisioneiro dos demônios, de suas paixões e do sistema do mundo. O homem, ele responde à pregação com arrependimento e fé, mas o homem precisa também ser liberto das forças espirituais que os oprimem. Por isso que Jesus deu autoridade aos discípulos, para que quando pregasse a palavra, mas a palavra que liberta, a palavra que tira o homem das garras do inimigo, a palavra que tira o homem da opressão do maligno, se liberta para uma vida de alegria, uma vida de paz. Quando nós vemos a palavra de Deus, aqui no capítulo 10, versículo 1, nós vemos Jesus também dando autoridade. Autoridade para quê, pastor? Para libertar, para pregar e também para curar. Curar, pastor, sim, o pecado. Quando nós vemos o pecado, depois que ele entrou no mundo, ele produziu no homem doenças, ele produziu no homem enfermidade, e o bojo da missão de Jesus está também a cura dos maiores animais físicos. Jesus, ele não veio apenas para salvar, mas ele veio também para curar. E os apóstolos, agora escolhidos por Jesus, nós vemos que eles receberam autoridade para curar toda sorte de doença e enfermidade. Pastor, a igreja, ela tem uma missão aqui terapêutica do mundo. Pastor, que missão é essa? A missão de pregar, e a missão de libertar, e também a missão de curar. Mas, pastor, para isso precisa ter o quê? Autoridade. Precisa ter o quê? Autoridade. E para ter autoridade, você precisa aceitar o chamado de Cristo. Você precisa aceitar ali o chamado de Cristo. E quando Ele te chama, você se aproxima dEle, e a intimidade, ali o relacionamento com Ele, vai fazer o quê? Você ter autoridade para fazer o que Ele fez aqui nesta terra. O Evangelho, meus queridos irmãos, ele produz efeitos não só na alma das pessoas, mas também no corpo das pessoas. Quando nós olhamos em Tiago, capítulo 5, a Bíblia ali, ela é bem clara, quando diz ali, a Bíblia dizendo em Tiago, capítulo 5, versículo 13, que diz bem assim a palavra do Senhor. Aqui, está alguém entre vós aflito?
que ore. Está alguém feliz, que cante salmos. Está alguém entre vós doente, que chame os anciões da igreja e ore sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor Jesus. Olha o resultado. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa do homem justo vale muito. Então Tiago aqui ele fala que o evangelho, o efeito do evangelho, ele não traz apenas resultados na alma, mas ele traz resultado no corpo também. Quando nós olhamos aqui os apóstolos, fica claro aqui os apóstolos receberem o poderes especiais, a autoridade de Cristo para realizar milagres. Tais milagres faziam parte de suas credenciais. Quando nós olhamos ali, o próprio Jesus dizendo: e estes sinais seguirão aos que creem. Sinais de milagres, sinais de maravilhas, sinais de salvação, sinais de mudança de vida, sinais de testemunho. Fazia parte das suas credenciais. Eles curaram o enfermo, purificaram leprosos, expulsaram demônios, ressuscitaram mortos. Fazia parte das credenciais dos chamados de Cristo. E quando nós olhamos esses 4 ministérios, que são aqui paralelos aos milagres realizados por Jesus, desde Mateus 8, Mateus 9, era preciso possuir qualificações para ser chamado apóstolo, como ter visto o próprio Cristo ressuscitado. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 nos diz isso. Outra qualificação para um chamado ao apostólico era ter tido comunhão com o próprio Cristo. Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, nos diz isso. Mais uma parte que diz também que eles tinham que ser sido escolhidos por Ele. Os apóstolos, eles lançaram os alicerces da igreja. Quando nós olhamos em Efésios capítulo 2, versículo 20, e depois nós olhamos o contexto lá em Apocalipse capítulo 21 e 14, os nomes dos 12 apóstolos, eles estão escritos nos alicerces das muralhas da Nova Jerusalém. E seguindo esses critérios, nenhum cristão nos dias de hoje, ali nós vemos a ser consagrado ou apresentado como apóstolo. Por quê? Porque ali houve os fundamentos da igreja do Senhor, os 12. Dali em diante nós não vemos mais a Bíblia mencionar. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, ele mesmo diz que ele foi um apóstolo gerado fora da época, mas ele viu Jesus, ele teve ali a experiência, ele teve suas credenciais, como a Bíblia diz. Quando Jesus chama os 12 apóstolos, nós vemos ali um chamado heterogêneo. Quando a Bíblia diz no capítulo 10, versículo 2 até o 4, eu vejo que essa ali era a primeira menção dos 12 apóstolos no livro de Mateus. Ali os 12 apóstolos, eles representam ali o novo Israel, as 12 tribos de Israel, que se encontram ali a sua contrapartida nos 12 discípulos. Eles eram chamados aqui de apóstolo, conforme capítulo 10, versículo 12,
2, aqui diz bem assim, ó: ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Aliás, é a única vez que a palavra aparece em Mateus. Esses poucos a quem Jesus ali confiou a sua missão e aos quais concedeu a sua autoridade, viraria o mundo de cabeça para baixo. Lá, quando entra no livro de Atos, quando nós olhamos lá no capítulo 17, em versículo 6, ali nós vemos o crescimento da igreja, através da pregação dos apóstolos, através da pregação da igreja primitiva. Nós vemos as 3 listas dos apóstolos aqui registrados pelo Evangelho sinótico, e ela possui uma ligeira diferença. Primeiro, quando nós olhamos o Evangelho de Marcos, ele coloca o nome de André, irmão de Pedro, depois dos filhos de Zebedeu. Quando nós olhamos também no Evangelho de Lucas, nós vemos o Evangelho de Lucas colocando o nome de Mateus antes do nome de Tomé, e também substitui o nome de Tadeu por Judas, filho de Tiago. Pastor, a opinião de que Judas ali, ele deveria ser o seu nome original, mas depois, por causa da estigma ligada ao nome de Judas Iscariotes, foi substituído por Tadeu, que significa ardoso. Quando o evangelista Mateus, aqui ele fala, ele coloca o nome dos 12 apóstolos, ele coloca, nós vemos que, se nós formos ler, ali nós vemos em pares, os nomes dos apóstolos, ele sendo colocado em pares, e é o último evangelista que traz a informação de que era publicano. Era o único que revela que o próprio Mateus era um cobrador de impostos, ou um trabalhador na alfândega. Quando aqui nas 4 listas do Novo Testamento, esses 12 apóstolos, ou 12 pessoas, elas estão distribuídas em 3 grupos de 4 integrantes cada, sem que aconteça a troca de um apóstolo, sem que aconteça ali de um grupo para o outro. E nós vemos que disso parece resultar que o colegiado de apóstolos era formado por 3 círculos concêntricos, cujo relacionamento com Jesus se dava em grau decrescente e de intimidade. Tinha discípulos ali que tinha mais intimidade com Jesus. Por isso que Jesus, quando ia orar, às vezes ele tinha ali os seus discípulos que o acompanhavam, outros discípulos não acompanhavam, outros iam além com Jesus, porém outros não. Mas o grupo escolhido por Jesus era assaz e heterogêneo. Havia homens de extrema direita, por exemplo, como Mateus, que trabalhava ali a favor do Império Romano, trabalhava como cobrador de impostos. E quando nós olhamos também a palavra de Deus, ela nos dando aqui outro nome, é o próprio Zelote, que defendia a luta armada ali contra o regime do imperialismo. Esses homens eram galileus, exceto uma pessoa chamada Judas Iscariotes. Também iletrados eles eram. Quando nós olhamos para alguns dos discípulos escolhidos, nós vemos que 4 deles eram pescadores. 2 deles, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, não são mencionados em nenhum outro lugar da Bíblia. Eles passaram incógnitos,
E agora nós vamos olhar para cada um deles, um pouco mais sobre a vida deles, a escolha que Jesus fez com esses discípulos. E o primeiro discípulo nós temos aqui era Simão Pedro. Simão Pedro, ele chamado ali pela Bíblia de Simão, era um pescador. Profissão dele, pescador. A Bíblia diz que ele era nascido em Betsaida e morava em Cafarnaum. Quando nós olhamos para a pessoa de Pedro, ele era um homem que falava sem pensar. Quando nós olhamos para a pessoa de Pedro, ele era inconstante. Pedro foi uma pessoa chamada por Cristo, mas ele era um homem contraditório, um homem temperamental, e no início não era um bom modelo de firmeza e equilíbrio, mas Jesus chamou ele. Ao contrário, estava constantemente mudando de um extremo para o outro, mas Jesus chamou ele. Pastor, mas por que o senhor está falando de pessoas chamadas por Cristo? Eu quero mostrar quem eles eram e quem Jesus o fez ser. Para você que está pensando, eu não tenho mais, eu não tenho qualificação, eu não tenho jeito, eu não tenho isso, eu não sou, Jesus não vai me chamar. Eu quero dizer que Jesus chama. Se chamou Pedro, chama você também. Quando nós olhamos para as atitudes de Pedro, ele mudou da confiança para a dúvida. Pedro, ele mudava ali de uma profissão de fé clara em Jesus, ele mudava para a negação desse mesmo Cristo. Pedro era uma pessoa que, de uma declaração veemente de lealdade que ele dava para Jesus, ele mudava rapidamente para uma negação vexatória. A Bíblia diz, lá em João capítulo 13, versículo 8 e 9, Pedro dizendo que de nunca me lavarás os pés, para não somente os pés, mas também lava as mãos e a cabeça. Interessante que Pedro, ele olhava para Jesus, e Jesus querendo lavar os pés, em sentido de mostrar a eles ali o trabalho de servo, e Pedro diz, os meus pés tu nunca lavarás. E quando Jesus fala para ele, se eu não posso lavar os teus pés, não é digno do meu reino. Então agora Pedro muda, agora ele diz para Jesus, então lava as mãos, então lava a cabeça, então lava o corpo todo. Pedro era assim, ele vivia sempre no limite dos extremos, ora fazendo grandes declarações, como tu és o Cristo, o Filho de Deus, e ora repreendendo a Cristo. Pedro fazia promessas ousadas, sem poder cumpri-la. Quantas das vezes nós vemos pessoas que prometem para Jesus aquilo que muitas das vezes não vão cumprir? Pedro era assim, prometia para Jesus, sem poder cumprir. Por ti darei a minha vida, Jesus. Por ti eu posso morrer na cruz. Mas quando nós via realmente as atitudes de Pedro, lá estava Pedro negando a Cristo. Quando olho para Pedro, ele é um homem que fala sem pensar. Hoje nós encontramos pessoas que falam sem pensar. Repreende a Cristo, que dorme na hora da batalha, que foge e segue Jesus de longe, que nega a Cristo diante do mundo. Isso era a atitude de Pedro, mas no entanto, Jesus chama as pessoas, pastor, não por aquilo que elas são. Quando eu vejo Jesus chamando Pedro, quando eu vejo Jesus escolhendo Pedro, Jesus não estava escolhendo Pedro pelo que ele é,
mas sim pelo que Ele pode fazer através da minha e da tua vida. Depois que Pedro foi restaurado, nós vemos que tornou-se um homem de oração. Depois que Pedro foi restaurado, nós vemos ele se tornar um homem ousado, que não temia prisões, que não temia açoites. E ao pregar, os corações se derretiam. Ao orar, os enfermos, eles eram curados. Isso é o que Deus faz com aquelas pessoas que muitas das vezes não valem nada, com aquelas pessoas que muitas das vezes se sentem rejeitado. Mas eu quero dizer que Deus transforma Pedro em um grande pregador. Assim Deus quer fazer com você, meu querido irmão, meu querido ouvinte que está nos ouvindo nesse momento. Outra pessoa que Jesus chamou também foi ali Tiago e João. Quando nós olhamos, pastor, para a Bíblia Sagrada, ali esses duas personagens, Tiago e João, que faziam parte dos discípulos de Jesus, nós vemos que eles eram ali explosivos, temperamentais, filhos do trovão. E um dia eles chegaram a pedir que Jesus mandasse fogo do céu para que ali consumir os samaritanos. Isso aí nós encontramos em Lucas capítulo 9, versículo 54. Olha como é que eles eram ali temperamentais, como eles eram pavio curto, como eles eram ali encrenqueiros e brigão. Eles eram também gananciosos, amantes do poder. Tiago e João, a Bíblia diz que a mãe deles pediu a Jesus um lugar especial no reino de Deus para eles. Ali no capítulo 20 de Mateus, versículo 20 e 21, ali a mãe desse Tiago e desse João pede para Jesus: Jesus, quando tu estares no teu reino, coloca o meu filho um à direita e um à esquerda, dê preferência para eles. Mas eu quero dizer que Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Todos estarão sentados com Cristo na glória, todos terão o mesmo tratamento, todos foram alcançados pelo mesmo sacrifício. Mas tem pessoas que pensam diferente. Tiago, aqui nós vemos que eles tiveram ali um destaque na sua vida, tanto Tiago quanto João. A sua mãe, no capítulo 20 de Mateus, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Capítulo 20 de Mateus, versículo 20 e 21, diz bem assim, ó. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e desejando uma certa coisa. Tem coisa que você deseja, que o Senhor vai fazer, mas da forma dele. Olha só o que a mãe desses dois discípulos desejava. Versículo 21. E ele disse para ela: o que tu queres? E ela disse: concede que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Meu querido irmão, a Bíblia fala em Atos capítulo 12, versículo 2. Nós vemos Tiago, ele foi o primeiro a receber a coroa do martírio. Tiago foi decapitado, foi o primeiro discípulo a receber a coroa do martírio, a morrer pela obra do Senhor. E o seu irmão, pastor, o seu irmão, ele foi o primeiro ali. O seu irmão, chamado João, ele foi o último a permanecer na terra. Enquanto Tiago, ali, não escreveu nenhum livro da Bíblia, nós vemos João, o seu irmão, ele escreveu 5 livros. Os evangelhos e 3 epístola e Apocalipse.
Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse, escrito por João. Muitas das vezes nós temos um caminho, mas Deus tem outro caminho. Nós chegaremos ao céu, sim, mas não da maneira que nós queremos, e sim da maneira que Deus quer. Não da maneira privilegiada que nós pensamos, mas sim na maneira que Deus, Ele traça os planos para nós. Aqui nós vemos dois discípulos, um chamado Tiago e outro chamado João, para ser chamados ali, para seguir a Jesus. Outro discípulo que nós vemos também Jesus chamar foi André. André, irmão de Pedro. Pastor, a palavra aqui para André era um homem que sempre trabalhava nos bastidores. André não aparecia quase, não aparecia o seu nome, não aparecia a sua pessoa, mas o seu trabalho, os seus frutos sempre aparecia. Quer ver? Foi ele quem levou ali o irmão Pedro a Cristo. Foi André que levou o irmão Pedro a Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 40, nós vemos André levar o seu irmão Pedro, que depois seria pastor da igreja, a Cristo. Também foi ele que levou ali, ele levou o garoto com lanche a Jesus, aonde não tinha ninguém que tinha pão ali. André achou no meio da multidão um menino que tinha ali os peixinhos e os pãozinhos. Lá em João capítulo 6, versículo 8, pastor, esses também Deus chama. Aqueles que trabalham no anonimato, Deus chama também. Aqueles que não aparecem também tem um chamado. Aqueles que não, muitas das vezes estão no rol ali da fama, Deus tem um chamado. Aqueles que muitas das vezes não gostam de ostentar, Deus tem um chamado para esse também. Quando nós olhamos o outro discípulo, chamado Filipe de Betsaida. Pastor, quando nós olhamos para essa personagem na Bíblia, lá em João capítulo 1 e 44, a Bíblia diz que Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Foi ele, esse Filipe aqui, que encontrou Natanael e o convidou para ver a Jesus. Agora, pastor, como é que Natanael, ele foi a Jesus? A Bíblia diz que Natanael, ele dizia, pode vir alguém bom de Nazaré. E agora, quando ele chega a Jesus, Jesus fala para ele, eu te vi quando você estava lá debaixo da árvore, eu te vi quando não tinha ninguém te olhando, eu te observei, eu te vi. E ali Natanael, ele acaba crendo no chamado de Cristo. Quem foi que levou Natanael a Jesus? Filipe. Foi ele quem encontrou Natanael e o convidou para ver Jesus. Era um homem cético. Filipe era um homem racional. Quando Jesus perguntou, onde compraremos pães para lhes dar a comer esta multidão? Lá em João capítulo 6, versículo 5, ele responde racionalmente, não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Pastor, quando eu vejo Jesus perguntando, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Jesus disse, o problema não é onde, mas quando. Jesus ali estava ministrando ali a aula da saudade. Lá no cenáculo nós vemos no último dia, Felipe levantou a mão no fundo e disse, ali perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus ali pregando para eles, e eles ali olhando
escutando Jesus pregando, pedindo, mostra-nos o Pai. E Jesus fala: quem não receber o Filho, não recebe o Pai. Quem não amar o Filho, também não ama o Pai. Quem não crê no Filho, também não crê no Pai. E ali, Filipe, ele faz essa pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Ali nós vemos esse também sendo chamado por Jesus, este também recebendo um chamado. Muitas das vezes as pessoas que elas são ali querendo ver acontecer, não acreditando no milagre, esses também Deus tem um chamado para eles. Outro discípulo que Jesus chama também para a sua obra é o Bartolomeu. Pastor, quem era esse Bartolomeu? Porque muitos evangelhos diz diferente o nome. Bartolomeu é o mesmo nome de Natanael, que Filipe levou a Cristo. Eu acabei de falar um pouquinho antes, quando eu estava falando sobre Filipe. Bartolomeu era um homem preconceituoso. Bartolomeu, ou Natanael, era um homem preconceituoso. E foi ele quem perguntou lá em João capítulo 1, versículo 46, quando Filipe estava falando de Jesus para ele, foi ele que perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Quantas pessoas preconceituosas existem no meio hoje, na face da terra? Pessoas que não acreditam, pessoas que olham e julgam pela aparência, pessoas que olham e julgam pela região, pessoas que olham e julgam pela sua cultura. E quando Filipe fala de Jesus, quando Filipe fala que Jesus era nazareno, quando Filipe fala que Jesus era ali o Filho de Deus, quando Filipe fala para Natanael que Jesus era de Nazaré, filho do carpinteiro, e estava ali pregando, curando e salvando, Natanael, ele foi preconceituoso quando falou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa. Eu quero dizer para você, não importa aonde você vive, não importa a situação que você está, não importa a circunstância que você se encontra, eu quero dizer para você, Deus tem um chamado para a tua vida neste momento. E você que é preconceituoso, e você que acha que Deus não pode transformar um traficante em um homem de Deus, uma prostituta em uma mulher de Deus, um drogado em um libertado e testemunho de Deus, eu quero dizer para você, Deus também chama aqueles que são preconceituosos. Deus também transforma os preconceituosos, assim como transformou Natanael. Quando Jesus aparece para Natanael, e Natanael agora, ele olha para Jesus, e Jesus agora fala para ele: quando tu não me ouvia, quando tu não me via, eu já te via, eu já te observava, eu já te contemplava. Deus, ele tira o preconceito do coração das pessoas. Quando nós olhamos uma outra personagem sendo chamado por Jesus, o próprio evangelista Mateus, quando Jesus chama Mateus, no capítulo 9, versículo 9, ali nós vemos que Mateus, ele era empregado do Império Romano, ele era um cobrador de impostos, ele era publicano, uma classe repudiada pelos judeus. Mateus era um judeu que trabalhava para os romanos contra os próprios judeus. Por isso que ele era odiado pelos próprios irmãos.
mas ele tornou-se o escritor do evangelho mais conhecido do mundo, o Evangelho de Mateus. Por quê, pastor? Porque Jesus viu ele lá na banca da coletoria, e Jesus chamou ele, e ele na mesma hora atendeu o chamado de Cristo. Na mesma hora ele abandonou tudo, ele largou tudo e seguiu a Jesus. E quem obedece o chamado de Cristo, Deus faz ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. E por isso nós vemos Mateus sendo o escritor de um dos livros mais conhecidos da face da terra, que é o Evangelho de Mateus. Outro nome muito importante, também chamado para seguir a Jesus como discípulo, era o Tomé. Pastor, quem era o Tomé? Tomé era um homem de coração fechado. Tomé era um homem que não acreditava. Tem pessoas hoje que só acreditam vendo. Se você falar de milagres hoje, eles só acreditam vendo. Se você dizer, Jesus cura, eu só acredito vendo. Tem pessoas hoje que são chamados para Cristo, e eles fazem aquela barganha dizendo, se Jesus me der, eu vou. Se Jesus curar, eu vou. Se Jesus fazer isso, eu vou. Eu quero dizer que Tomé tinha este costume. Tomé tinha o coração fechado para crer. E quando Jesus disse, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, lá em João capítulo 14, versículo 4, Tomé lhe respondeu Jesus. Lá no 14, versículo 5 de João, Tomé lhe fala bem assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Interessante que Jesus estava com eles 3 anos explicando, ensinando, dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, aquele que veio a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Pastor, e agora Tomé, agora dizendo para Jesus que não sabia o caminho. Quantas pessoas hoje não sabem o caminho? Não é porque Jesus não fala o caminho, são porque eles não crêem no caminho. A diferença é que você precisa crer. Quem crê e for batizado será salvo. Não adianta você conhecer a Bíblia, não adianta você frequentar uma igreja, não adianta você ter a aparência de um crente, se você não crê na palavra, se você não obedece a palavra. Tomé era assim. Tomé caminhava com Jesus, mas não cria em Jesus. Tomé não creu na ressurreição de Cristo. Quando os discípulos falaram, olha, Jesus apareceu hoje aqui, e Tomé não estava, porém, Tomé falou, eu só acredito vendo. Lá em João capítulo 20, versículo 25, nós vemos a Bíblia dizendo, Tomé ele fala, se eu não vir suas mãos, ali o sinal nas suas mãos, sinal dos cravos, e se eu não puser o dedo, ali o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Quantas pessoas hoje têm esse comportamento? Quantas pessoas hoje precisam Deus entrar com alguma causa, Deus entrar com alguma circunstância, para que ele creia que existe um Deus poderoso, para que ele creia que existe um Deus salvador, para que ele creia que existe um Deus soberano sobre todas as coisas, e está no controle de tudo. Mas existem pessoas hoje com atitudes de Tomé. Mas Deus salva os Tomé. Deus, ele chama os Tomé. Deus, ele chama aqueles que não creem. Quando Jesus aparece de novo, e agora Tomé estava lá, Jesus chama Tomé, e tem um particular com ele. Vem cá, Tomé. Tomé, vem aqui, Tomé. E o Tomé foi à presença de Jesus. E agora nós vemos Jesus. Tomé, vem cá. Vem cá. Ei, tu acha que eu não vi quando você falou? Eu só acredito se colocar a mão ali nos seus buracos de cravos. Eu só acredito se botar a mão. Ei, Jesus está vendo. Jesus está te ouvindo. Quando
você diz bem assim: eu só acredito, eu só vou, eu só volto, eu só vou me arrepender, eu só vou aceitar Jesus se Jesus fazer isso. Jesus vai ter um particular contigo. Jesus vai ter um particular contigo. Jesus vai ter um particular contigo. Jesus vai te chamar e vai dizer bem assim como falou para Tomé: Tomé, vem cá. Tu não acredita, né? Tu só acredita vendo, né? Então eu vou mostrar particularmente para Jesus, para você, Tomé, que eu realmente ressuscitei. Vem cá, Tomé, coloca a mão aqui. Coloca a mão aqui, Tomé. Isso, Tomé. Coloca a mão aqui. Coloca a mão aqui, Tomé. Isso, tá vendo, Tomé? Tá vendo? Eu ressuscitei, Tomé. Quando o Senhor ressuscitado aparece para ele, nós vemos agora Tomé se prostrando, uma profunda devoção. E agora Tomé crê, Tomé fala lá em João capítulo 20, versículo 28, Senhor meu e Deus meu. Pastor, tem pessoas que Deus precisa ter um particular para que eles possam crer. Mas Deus tem esse particular, porque Deus chama os Tomé. Deus tem também um projeto na vida dos Tomés. Se eles só acreditam vendo, não tem problema. Ele vai se revelar para você. Ele vai te mostrar. Ele vai chamar você no particular para que você entenda que Ele é poderoso para salvar a tua vida. Quando eu vejo outro chamado, aqui eu vejo Tiago, filho de Alfeu, e também Tadeu. Olha só que interessante. Essas duas personagens aqui na Bíblia nós não encontramos. Nada sabemos desses dois apóstolos. Mas eles faziam parte do grupo. Nada sabemos sobre esses dois apóstolos, mas eles pregavam. Eles expulsavam demônios, mas nada sabemos mais sobre eles. Não se destacaram. Não teve suas histórias contadas, relatadas, mas eles faziam parte do grupo. Eles foram chamados por Jesus. Eles tinham também um chamado, eles tinham também uma missão. Eles tiveram uma escolha. Quando nós olhamos outra pessoa também, o Simão, o Zelote. Pastor, quando eu falo desse Simão, o Zelote, ele era membro de uma seita judaica extremamente nacionalista. Quando nós falamos dos Zelotes, eles eram aqueles que defendiam a luta armada contra Roma. Era como se fosse um partido de esquerda radical. Hoje estamos vivendo em nosso país, estamos vivendo ali um levante da esquerda, com suas opiniões, com seus projetos, muitos projetos demoníacos, muitos projetos contra a família, contra ali os nossos princípios, contra Deus. Quando eu olho Simão Zelote, Simão o Zelote, ele estava do lado oposto de Mateus. Eram posições radicalmente opostas. Os zelotes, ali nós vemos que eles se opunham ao pagamento de tributos. Ali, a Roma, promoviam rebeliões contra o governo romano, anarquistas contra o governo. Mas eu quero dizer que no meio dos 12 discípulos, no meio dos 12 apóstolos, havia um que era antes da esquerda, havia um que era zelote, havia um que era radicalista, havia um que era anarquista, havia um que se levantava contra o governo, havia um que brigava armado, sim, mas Jesus também salva os zelotes. Jesus também deu um projeto na vida dos zelotes.
Jesus também tem um projeto na vida de você, que muitas das vezes tem um pensamento diferente, um pensamento que apoia o aborto, um pensamento que apoia ali as coisas, prostituições, ali essas aberrações contra o projeto, a família, doutrinações erradas de criança. Eu quero dizer para você que Jesus tem um projeto na tua vida. Não vá pensar que você vai escapar, não. Deus vai te alcançar. Deus vai te salvar. Porque no meio dos 12 discípulos, Jesus salvou o Zelote. Jesus chamou o Zelote. Você acha que não vai salvar você? Jesus, ele tem um projeto na tua vida. E para nós encerrar, meus queridos irmãos, a última pessoa, essa pessoa se chama Judas Iscariotes. Essa pessoa é interessante. Ele era natural da vila de Queriote, localizada ao sul da Judéia, ou seja, era o único discípulo não galileu. Quando eu olho para Judas Iscariotes, eu vejo esse discípulo, ele ocupou um lugar de confiança dentro do grupo do colégio apostólico. Quando eu olho para ele, eu vejo que ele era ali um administrador, ele era ali um tesoureiro, ali do patrimônio do colégio apostólico, um homem que deveria ser ali de confiança. Não obstante esses privilégios, ele não era convertido. Ele era ladrão e roubava a bolsa. Segundo João capítulo 12, versículo 6, a Bíblia fala aqui sobre esse Judas Iscariotes. Capítulo 12, versículo 6. Então ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e subtraía o que nele foi colocado. Fazia parte dos 12. Foi escolhido por Jesus, porém, ele se vendeu. Quando olhamos para a personagem de Judas Iscariotes, que era um dos 12 apóstolos, nós vemos que ele vendeu o seu Senhor por 30 moedas de prata. Olhamos para Judas Iscariotes, uma pessoa mesquinha, uma pessoa infiel, uma pessoa avarenta, uma pessoa traidora e diabólica. Judas, ele foi um instrumento do diabo, mas ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Jesus, mas se entregou. Ele se vendeu. Depois de ter recebido as 30 moedas de prata, a Bíblia diz que como recompensa para entregar Jesus, lá no capítulo 26 de Mateus, versículo 14, Judas, ele ainda teve a chance de se arrepender, porque Jesus disse ao grupo ali dos apóstolos: um dentre vós há de me trair. Jesus, ele revelou que iria ser traído. Jesus, ele revelou que iria ser vendido. Mas Judas ainda teve a audácia de perguntar para Jesus se acaso era ele. Lá no capítulo 26, versículo 25 de Mateus, nós vemos Judas. Judas com a cara de traidor. Judas ali, quando Jesus fala, um dentre vós há de me trair. Jesus estava na mesa da comunhão. Jesus estava com os discípulos à mesa para partir o pão. E Jesus revela que um de vós haveria de me trair. E o Judas, em vez de dizer não, ele perguntou: Senhor, acaso sou eu? Sou eu? Acaso sou eu? Quantas pessoas hoje a palavra de Deus fala
eles aceitar, em vez de eles se arrepender, em vez de eles se deixar a palavra transformar a sua vida, não, eles permanecem no erro e ainda acabam perguntando: essa palavra foi para mim? Essa palavra foi direta para mim? Essa palavra foi direcionada para mim? Judas teve a mesma atitude. Judas, ele serviu de guia para os soldados armados até os dentes, que foram prender Jesus lá no Getsemane. Sabe quem foi que guiou? Foi Judas. Aquele que andava com Jesus, agora foi lá e liderou aquela corte de soldados para prender Jesus. Traindo o Filho de Deus com um beijo. Beijo sinônimo ali, atitude de saudação, atitude de cumprimento, atitude de intimidade. Judas usa isso como um sinal para entregar Jesus. Judas traiu Jesus e não se arrependeu. Judas preferiu o suicídio do que o arrependimento. Quantas pessoas hoje na face da terra preferem morrer espiritualmente do que se arrepender dos seus pecados? Preferem morrer espiritualmente do que pedir perdão dos seus pecados? Judas era assim. E a tragédia chocante na vida de Judas é a prova, não da impotência de Cristo, mas da impenitência do traidor. Não adianta você procurar a morte, não adianta você procurar o suicídio, não adianta você sair da igreja, não adianta você colocar a culpa em A, B e C, não adianta. Tem coisas que nem Jesus não consegue fazer na tua vida, você precisa fazer sozinho. Arrependei-vos. A descrição que surge, o seu nome, ali, quando nós olhamos na Bíblia, Judas ficou conhecido com uma descrição no seu nome. Judas, aquele que o traiu. Conhece Judas? Quem? Aquele que traiu Jesus. Quantas pessoas ficam com uma descrição na sua vida? Uma descrição ruim. Por quê? Porque traíram Jesus. Porque perderam a oportunidade de se arrepender. Poderiam ter dado certo, poderiam ter sido ali um dos fundamentos da igreja. Mas não, escolheu trair, escolheu entregar o mestre, escolheu liderar ali uma equipe para prender e judiar de Jesus. Sim, Judas fazia parte do grupo, Judas fazia parte do corpo de apostólico ali, Judas fazia parte dos escolhidos, sim, mas Judas não valorizou a sua posição. A Bíblia fala lá em Salmo capítulo 9, que o seu posto ali, o seu ofício seria dado para outro. Estava lá profetizado. Queira Deus que isso nunca seja citado após o nome de nenhum de nós. Conhece fulano de tal? Conheço. Quem é o fulano de tal? Aquele que fez isso. Conhece o ciclano? Conheço. Quem é? Aquele que fez aquilo. Aquele que trocou Jesus por isso. Aquele que trocou Jesus por aquilo. Aquele que saiu por causa disso. Judas ficou conhecido na sua vida. E não teve como mudar, porque ele escolheu. Foi ele que escolheu. Mas Jesus, ele transformou esses homens limitados. Jesus fez deles grandes instrumentos para transformar o mundo. Metade dos apóstolos não teve seus nomes destacados. Nem seus ali são registrados quaisquer obras que tenha realizado por Cristo. Mas esses homens foram um elo digno, como o passado de Israel, e um fundamento sólido para a igreja no futuro.
Eu queria fazer uma pergunta para você que está nos ouvindo aqui pelas redes sociais. Todas essas pessoas tinham uma falha. Todas essas pessoas tinham um defeito. Todas essas pessoas tinham uma fraqueza. Todas essas pessoas tinham um projeto de Deus. E elas aceitaram o chamado de Cristo. Elas aceitaram o chamado de Cristo, aceitaram o ensino, tirando Judas, o Judas que traiu, o Judas que vendeu. Os outros, todos eles, têm uma história na igreja de Cristo, no reino de Deus. E eu convido você a fazer parte dessa história, a história dos Atos dos Apóstolos, a história da igreja aqui que prega o reino de Deus aqui nesta terra. Você precisa fazer parte desse chamado. O Senhor chamou Pedro, pode chamar você também. O Senhor transformou Tomé, pode transformar você também. O Senhor chamou o Tiago e João, pode chamar você também. Pastor, mas eu sou difícil. Deus, Ele tem poder para transformar as pessoas mais complicadas, as pessoas mais pecadoras, as pessoas mais problemáticas em vasos de honra na sua casa. Você é um escolhido por Deus. O Senhor te chama. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Eu quero que você aí aonde você está, eu quero que você aí levante a sua mão para o céu. Quem sabe você precisa que o Senhor primeiro trabalhe no teu coração. Ah, pastor, eu não creio muito. E Deus vai se revelar para você. Deus vai ter um encontro pessoal com você. Você vai crer, você vai conhecer, você vai ver como Deus é poderoso, como Deus é maravilhoso, e você vai se prostrar diante de Deus dizendo, assim como Tomé fez, Senhor meu e meu Senhor. Quem sabe você precisa do encontro, e nesta tarde, eu não sei aonde você se encontra, se é aqui na Austrália, se é no Brasil ou em outro país, em outro fuso horário, eu quero dizer que o Senhor está indo ao encontro neste momento da tua vida, vai transformar a tua vida, vai libertar a tua vida, vai fazer você uma nova criatura. As pessoas hoje podem ter vergonha de você por causa dos teus vícios, por causa dos teus problemas, mas eu quero dizer que o Senhor vai transformar a tua casa, o Senhor vai transformar a tua vida, o Senhor vai trazer de volta alegria para o teu casamento, para os teus filhos, através desta oração. Levanta a tua mão para o céu, você que deseja entregar a sua vida para o Senhor, você desviado, que deseja voltar aos caminhos do Senhor, volte, porque o Senhor precisa de você. Você é enfermo, coloca a mão aí onde é que está com a enfermidade, o Senhor vai te curar nesse momento. Tenha fé no nome e no poder de Jesus, neste momento que nós queremos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está a tua igreja, aqui está esse povo, Senhor, aqui está, Senhor, uma multidão, Pai querido, ouvindo a tua palavra, crendo na tua palavra, Senhor. Tu nos deste poder, Senhor, tu nos deste autoridade, e a autoridade está sobre a tua palavra, para curar, Senhor, aonde estiver o enfermo, vai curando neste momento, levantando, Senhor, repreendendo o diagnóstico de morte, repreendendo o diagnóstico de câncer, de tumor, Senhor, repreende neste momento, opera milagre, Senhor, aí nos hospitais, aí, Senhor, nas UTIs, aonde tiver uma pessoa desenganada, ouvindo esta palavra, Pai
Pai querido, crendo na tua palavra, neste momento, Senhor, vai operando milagre, vai transformando as vidas, vai libertando, Senhor, os viciados, vai restaurando, Senhor, as famílias, os casamentos, vai, Senhor, perdoando, Pai querido, os pecados daqueles que estão se entregando para Ti nesse momento. Recebe de volta os filhos pródigos. Deus troca suas vestes, Senhor, dá uma nova sandália, renova a aliança com eles, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor, a cada ouvinte, a cada um que está, Senhor, nesse momento, compartilhando, Pai querido, este programa, Senhor. Abençoa eles, Pai, e a Tua igreja, Deus querido. Te agradecemos por mais este culto, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória seja o nome do Senhor.